Amém, queridos? Quero chamar aqui o pastor Paulo Adão. Você pode dar um aplausão para Jesus pela vida dele, amém? Glória a Deus. Pastor Paulo Adão, ele é lá do Ministério Mevan, lá do apóstolo Luiz Hermínio, e foi enviado para o Peru para fazer uma missão lá, e está lá, está estabelecido, tem base missionária. Ele vai contar tudo que tem lá, tem barco, tem bênção, né? De vez em quando vão uns irmãos não muito bons para lá. Nós mandamos o Mateus ano passado, né? Mas o pastor Paulo Adão deu um trato no Mateus. Mateus voltou de lá, olha, uma benção, viu? Passagem de ida. Vamos comprar uma passagem de ida para o Mateus ficar lá? Glória a Deus. Mateus é benção demais, tá, Mateus? Pastor, Deus abençoe, queridão, tá? Que Deus use a tua vida para falar conosco hoje, em nome de Jesus. Obrigado, viu? Graça e paz, igreja. Nós servimos um Deus que é profético. E esse nosso Deus, ele só olha para frente. Ele nunca olha para trás. E ele tem feito grandes coisas no nosso meio nos últimos dias, porque ele está transicionando a igreja. Há vários ministérios que sofreram profundas mudanças na maneira de ser um ministério. O que ele está fazendo não é nada novo. Nada novo. E simplesmente ele quer trazer a igreja para a origem. O que existe novo é o nosso próprio Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é incorruptível. E tudo o que é incorruptível nunca envelhece. Por isso que a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Às vezes, quando você recebe uma notícia que vai vir um pregador aqui, talvez esse pregador é internacional, aí você cria uma expectativa de que ele vai trazer uma nova revelação. Não tem nada novo. Tudo que foi estabelecido na eternidade, ele colocou dentro de nós. A única coisa que precisa agora é manifestar o que já está dentro de nós. Às vezes nós queremos receber uma grande conquista, colher algo grande para oferecer ao Senhor. E nessa expectativa de colhermos algo grande para oferecer ao Senhor, nós não oferecemos nada. E um dia havia uma mulher que havia perdido seu marido. E o marido havia deixado ela muito endividada. E as pessoas queriam levar os seus 2 filhos para serem escravos. Aí ela foi consultar o profeta. E o profeta fez uma pergunta: o que é que você tem? E ela disse, simplesmente ela disse: eu não tenho nada, senão uma pequena botija de azeite. Ela tinha apenas uma pequena botija de azeite, quase nada. Aí o profeta disse para ela: fecha a porta. Fechar a porta fala de intimidade. Fechar a porta fala de intimidade.
E aquele momento ela entrou para dentro da sua casa e fechou a porta. E aquele pouco que ela tinha, o pouquinho que ela tinha, ela entregou na presença de Deus. Ela depositou na presença de Deus. E a história você conhece, que depois houve tão grande multiplicação que ela pagou todas as dívidas e viveu do resto. Nunca mais ela teve falta de nada, porque ela ousou acreditar que o pouquinho que ela tinha, derramado na presença de Deus, ela vai multiplicar. E hoje você está aqui, talvez dizendo que você não tem nada para oferecer ao Senhor, mas o Senhor, Ele quer algo de você, e é algo que você já tem. Não espere por uma grande bênção, receber uma grande bênção para você oferecer algo ao Senhor. Ofereça hoje aquilo que você já tem. A sua unção, ela pode ser microscópica, mas se ela é derramada na presença de Deus, isso vai multiplicar. Isso vai multiplicar. Isso vai multiplicar, irmão. E conforme o apóstolo Sandro já disse, eu estou ali no Peru. Amém? Eu sou o pastor Paulo Adão. Sirvo o Mevan há 6 anos. E aqui tem alguém nessa casa aqui que um dia nós caminhamos junto ali em Itajaí, o Jason. Todos conhecem o Jason aqui, né? Aleluia, glória a Deus. E um dia eu fui tomado por uma insatisfação. Eu achava que já tinha feito muita coisa para Deus. Mas um dia eu fui incomodado. Depois de uma viagem para o Peru, eu fui incomodado. Fiquei incomodado, porque eu não estava fazendo nada para Deus. E que eu poderia fazer, então eu entendi que eu poderia fazer mais. E aí, quando eu completei 63 anos de idade, hoje eu tenho 65. Eu com 63 anos de idade, eu resolvi então abrir mão dos meus direitos, abrir mão da minha aposentadoria, abrir mão do meu conforto, abrir mão da liberdade que eu tenho na minha nação, para ir para uma terra distante, desconhecida. Eu dei um mergulho num vazio, assim como Abraão, quando Deus sinalizou para ele que ele ia começar algo novo. Porque Abraão, irmãos, Deus recomeçou em Abraão. Havia uma grande frustração no coração de Deus com relação às pessoas até Abraão. E ele tinha que começar algo novo com alguém com nova disposição. Ao ponto que quando, na passagem de Noé, Deus estava tão injuriado com a situação da humanidade que ele disse: eu me arrependo de ter criado esse homem, acho que eu vou exterminar ele. Ele ia matar. Ele queria matar todo mundo, porque ele estava desorientado. Ele estava insatisfeito com a sua criação. A imoralidade era tremenda na terra. Mas um dia ele achou graça em Noé. E aí Noé fez uma arca para fazer uma peneira, para passar numa peneira. E ali restou Noé e a sua família e alguns animais. E o resto Deus matou. Mas ainda assim, quando chegou em Abraão, ele estava insatisfeito ainda. Então ele falou: agora eu quero começar uma nova geração com Noé, com Abraão. E aí ele disse: Abraão, sai da tua parentela, sai no meio da tua parentela, saia da sua casa, saia da zona do conforto
e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão hoje é tido como o pai da fé, amém? Por conta dessa atitude dele, ele deu um mergulho no vazio. Ele não sabia onde ia dar, mas ele saiu. Isso é viver por fé. Irmãos, eu não posso hoje querer fazer missões baseado em uma segurança, baseado em uma estrutura. Eu fui para lá, para o Peru, não confiando na estrutura, mas confiando nele. Confiando nele, porque ele havia colocado algo dentro de mim, e eu entendi que foi ele que colocou o desejo de ir para lá. E eu fui, sem nenhuma segurança. Mas até hoje, graças a Deus, não tem me faltado absolutamente nada. Agora veja, irmãos, a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 8, no versículo 5 e 6, diz o seguinte: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Quem guarda mandamento não experimenta nenhum mal. O que é mandamento? Mandamentos são as ordens do Senhor. Um dia, Jesus, antes de ser assunto ao céu, de subir para o céu de uma forma corpórea, ele deixou algumas ordens para nós. Ele deixou algumas ordens. Em Mateus capítulo 28, verso 19, disse assim, que ele se levantou junto com aquele, era 11, na realidade, eram 11 discípulos que estavam ali com ele. Ele falou: olha aqui, vamos traduzir essa palavra do Senhor Jesus para os dias de hoje. A nossa maneira bem popular de falar. Olha aqui, cambada, aqui quem manda sou eu. Quando ele disse, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide. Ele simplesmente disse isso: aqui, cambada, aqui quem manda sou eu, vocês vão fazer, porque esse id está imperando, está imperativo. Não é uma coisa condicional, não é, se der eu vou, se não der eu não vou. Ele disse id. Ele mandou, é mandamento. Quando ele mandou, é mandamento. Então quem guarda o mandamento do Senhor não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O tempo e o modo. Para todo propósito há tempo e modo. E aí? Tempo, quando? Modo, como? Tempo, quando? Modo, como? Mas a Bíblia, ela me dá o direito de agregar algumas coisas. E aí eu faço uma pergunta aqui nessa noite: com quem? Deus precisa de alguém para fazer alguma coisa. E sou eu e você. Esse com quem? É eu e você. Somos nós. Falando mais uma vez do portuguesão bem relaxadão aqui, é nós, mano. É nós, mano. A responsabilidade não é só do apóstolo, ou do missionário que está lá no campo, ou daquele que, sabe, é nós. É nós. Tempo, quando? Modo, como? E com quem? Queridos, e Deus, Ele é profético, como eu disse. E Ele está movendo de uma forma sobrenatural nesses dias. Muitas pessoas têm recebido uma direção de Deus para transformar literalmente sua maneira de pensar. E eu louvo a Deus por isso. E a igreja evangélica atual, ela não está preparada para receber o que Deus vai fazer. Apóstolo Paulo, quando ele
ele se dirigia, as cartas que ele escreveu, ele dirigia para um pessoal, e ele dizia assim: aos santos, aos santos, aos santos. Essa carta era direcionada aos santos. Então o apóstolo Paulo reconhecia a natureza daquelas pessoas. Eles eram santos. E aquelas pessoas era a igreja. Então nós temos que entender para onde nós estamos levando a igreja. Nós precisamos saber para onde estamos levando a igreja. E a natureza da igreja é santa, irmão. E Jesus, ele vem buscar uma noiva santa, sem ruga, sem mácula, santa. E muitas vezes as pessoas hoje têm visado o trabalho, o serviço na igreja. Mas antes de você fazer, antes de você ter, você precisa ser. Aí, eu tenho visto, o pastor Luiz Germino mesmo é um desses que sempre repete isso. O que é que nós estamos nos tornando? Como está a nossa vida diante de Deus? Como está a nossa vida diante de Deus? Porque não adianta eu fazer e não ser. Apocalipse capítulo 2. No verso 2, diz assim: foi quando João, o outro apóstolo João, escreveu para a igreja que estava em Éfeso. Ele disse assim: conheça as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Labor fala de trabalho. A sua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova, e que a si mesmo declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Quer dizer, as pessoas combatem até os falsos profetas. A igreja está combatendo o falso profeta. Mas, porém, eu tenho algo contra ti. Abandonaste o primeiro amor. Como que começou uma relação entre homem e Deus e homem? É esse primeiro amor que eu me refiro. Quando Deus criou um jardim, primeiro ele formou um jardim, ele fez um jardim para depois ele colocar o homem. E quando ele colocou o homem naquele jardim, ele todos os dias, Deus, ele vinha procurar Adão. Interessante que antes da queda, era Adão que era procurado, não era Deus. Depois que houve o pecado, houve a separação, e aí agora nós que temos que correr atrás de Deus. Mas antes era Deus que corria atrás de Adão. E todos os dias, a Bíblia fala, todos os dias ele vinha na viração do dia estar com Adão. Agora note, irmãos, qual foi a primeira pergunta que Deus lançou na terra? Ele fez uma pergunta, uma primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta? Adão, onde estás? Adão, cadê você? Porque Adão havia perdido a intimidade, a relação, esse primeiro amor, esse primeiro amor de amizade sincera, de amizade chegada, de uma relação chegada, de uma relação íntima. Nessa época, Deus falou para Adão: domine sobre todas as coisas, amém? Vocês sabem que está escrito isso na Bíblia? Adão recebeu essa autorização de Deus para dominar sobre todas as coisas, porque a única coisa que cabia dentro do coração, a única coisa não, o que cabia dentro do coração do homem naquela época era somente Deus.
Por isso que às vezes nós falamos que existe um vazio existencial no coração do pecador, não é isso? Que esse vazio só Deus pode preencher. É isso que falam, né? Exatamente isso. Porque só Deus cabia ali dentro. E as coisas então elas estavam do lado de fora. Do lado de fora. E aí no dia do pecado, quando Adão se afastou de Deus, Deus se retirou do coração do homem. Ficou vago. Mas imediatamente as coisas que estavam do lado de fora agora pulou para dentro. E eu vou transportar o lá então por aqui agora. Hoje as coisas estão dentro do nosso coração. As coisas que eram dominadas pelo homem, hoje dominam o homem. Você sabe por quê? Eu vou pegar uma pergunta. Quem aqui que levanta às 5 horas da manhã para trabalhar de segunda a sexta? Quem levanta aí 5 horas da manhã? Ou 6 horas? Ou 7? Vai, levanta cedo. Vai, que levanta cedo. Todo mundo. E por que é que você levanta cedo? Para ir para trabalhar. Para ganhar dinheiro. Dinheiro é coisa. Ganhar dinheiro para quê? Para comprar coisa. Comida é coisa, carro é coisa, roupa é coisa. As coisas nos dominam, irmão. E interessante que você levanta de manhã, passa chuva, faça sol, você vai trabalhar. E às vezes uma garoa fina, num domingo à tarde, te tira da presença de Deus na igreja. Irmão. No domingo à tarde você não vem na igreja porque choveu um pouquinho, mas na segunda-feira pode estar chovendo chuva de canivete. Você levanta e corre atrás das coisas. Você levanta e vai trabalhar. Porque se você não for trabalhar, você é penalizado. As coisas estão te dominando. Então nós temos que ter essa consciência, irmãos. Porque você sabe qual que é a hora que a gente mais peca, apóstolo? A hora que mais nós pecamos, irmãos, é na hora que nós estamos aqui adorando. É na hora do louvor. Que muitas vezes nós só jogamos as palavras, mas elas não são verdade na nossa vida, no nosso viver diário. Tem um louvor que fala: tudo é teu, 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 teu. Tudo é teu, 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 teu. Será que é mesmo? Ou é o contrário? Tudo é meu, 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 meu. Mas irmãos, então Adão, ele saiu, se afastou da presença de Deus, e Deus disse para ele: Adão, cadê você? E esse grito desesperado de Deus, irmãos, ele está ecoando até os dias de hoje. Esse grito está ecoando na eternidade, até os dias de hoje. Adão, cadê você? Sandro, cadê você? Geiso, cadê você? Mateus, cadê você? Paulo, cadê você? E a segunda pergunta que Deus fez na Bíblia foi: Caim, cadê o seu irmão? E o Caim foi designado para que ele cuidasse do seu irmão. E ele matou o seu irmão. Ele simplesmente matou. E muitas vezes, irmãos, Deus tem colocado nas nossas vidas pessoas para que nós cuidássemos, para nós cuidarmos. E nós não cuidamos. Nós descartamos como objeto. Muitas vezes descartamos as pessoas como objeto. E Deus Ele quer fazer algo, Ele quer reverter esse quadro, irmão. Deus, Ele quer reverter esse quadro. Deus não está contente, irmãos. Eu penso assim, eu estou falando isso, que isso é uma coisa que eu penso de mim. Deus não está contente comigo, por aquilo que eu faço. Porque eu poderia dar muito mais. Eu poderia fazer mais. E eu creio que cada um de nós podemos fazer mais.
Agora note. Quando Jesus falou para os seus discípulos: vocês querem ser meus discípulos? Então negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É morrer para as suas vontades. Morrer para as coisas desse mundo. E toma a sua cruz e siga-me. E que cruz é essa, irmão? E que cruz é essa? É você pegar uma peça de madeira pesada e sair sacrificando por aí? Não. É essa cruz que eu acabei de citar. Adão, cadê você? O relacionamento na vertical. Adão, cadê você? Irmãos, é difícil se relacionar com Deus, tá? Requer coragem. Requer coragem. Disposição de renunciar a algumas coisas para estar com Deus. E o segundo, o relacionamento de irmão para irmão, que é o relacionamento na horizontal. Essas peças da cruz, irmão. Então essa cruz que Jesus refere é: relacione-se com Deus e ame o seu próximo como a si mesmo. Depois ele simplificou até como mandamento, o grande mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, e amar é o que, irmão? Amar é você ter uma relação íntima de sinceridade com Ele. E eu sei que essa igreja, ela tem um nome profético: fonte de avivamento. Fonte de avivamento. Deus quer avivar. Mas em Mateus 7, verso 15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E o apóstolo Paulo também dirigiu a Timóteo dizendo que nos últimos dias as pessoas iam se apostatar da fé, as pessoas iam ser avarentos, eles iam ser gananciosos e amantes de si mesmo. Eu acho que os últimos dias será marcado, irmãos, por uma grande onda de falsidade no meio evangélico. Então nós temos que tomar cuidado para não nos tornar isso. Acautelai-vos dos falsos. Irmãos, nós temos visto por aí muitos falsos profetas nos dias de hoje, igualzinho essa palavra aqui, que apresentam disfarçado de ovelha, mas são lobos roubadores. O pastor Luiz Hermínio uma vez pregou uma palavra, o Geis lembra dela? Não sei se até foi ele que editou, não sei. Acautelai-vos dos cães. Irmãos, há cães. E cães fala que havia um cara cheio de úlceras, e os cães, eles iam lamber as úlceras. Isso fala de homens que se alimentam da desgraça dos outros. Existem vários ministérios de se beneficiando e se alimentando da desgraça dos outros. Então nós, como igreja, irmãos, nós temos que entender a nossa natureza. A nossa natureza é santa, e ela como santa, ela tem que ser fiel. E o apóstolo Paulo fala isso aos santos, aos fiéis, aos enriquecidos pela palavra. Paulo entendia a natureza da igreja, e ele deu uma paulada na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era a igreja mais poderosa do Novo Testamento. Porém, era a igreja mais fria e mais carnal que tinha. E existe uma confusão danada no nosso meio, entre carnal e natural. Irmão, o natural está lá fora, é natural. Ele não tem conversão, ele não conhece a Cristo, então é natural. Mas o carnal aqui, apóstolo Paulo fala para crente. Crente cheio de dom. Canta maravilhosamente bem, fala em línguas, rodopia, mas não tem vida. É carnal. E não tem como nós fazermos uma obra de Deus
na carne. Não tem como nós fazermos uma obra de Deus na carne. E esses dias, irmãos, é dia de voltar à intimidade. É dia de nós, sabe, renunciarmos a algumas coisas, algumas liberdades que temos e ir para o nosso quarto. É lá no nosso quarto, é lá no nosso quarto. Fecha a porta do teu quarto e em secreto, o Pai que te vê em secreto, Ele te vê em secreto. Ele não fala que você escuta, que Ele ouve a sua oração. Ele fala que Ele te vê. E lá no seu quarto, você não precisa nem pedir nada, porque Ele está te vendo. E Ele sabe o que você precisa. E lá Ele vai te dar a direção. E lá Ele vai falar com você. E lá Ele vai falar com você. Então quando eu fui para o Peru, queridos, eu deparei com umas situações no Peru. O pastor Muracaba já havia começado uma obra lá. Eu queria até, se possível, colocar as fotos. Eu quero explicar umas coisinhas que está acontecendo lá no Peru. E eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Sandro, que enviou o Mateus para lá, né? E o Mateus foi lá e foi bem o seu tempo que ele ficou ali. Aí tem umas fotos da base. Eu preciso ver qual foto que o Mateus separou. Irmãos, quando eu cheguei lá no Peru, a base estava bem assim, dessa maneira. Note que só tinha um piso e um teto, um telhado, e até nessa fase aí, havia gasto mais ou menos em torno de 30 mil reais. Pode mudar, por favor. Aí nós fomos avançando. Aí depois que eu cheguei lá, então aí já deu uma adiantada. Um pouco mais, por favor. Aí nós já vemos algum progresso no fechamento das laterais. Aqui está, dá uma paradinha nessa foto aí. Essa foto aí, uma equipe de pessoas que foram ali nos visitar, passaram uma semana ali conosco. Ali está o Mateus, estou eu, o pastor Jean, o José, o nosso motorista, o pastor Vieira, o pastor Marcelo do Rio de Janeiro e o Daniel, que é o homem do cavaquinho. E aí, hoje, ela está assim. Ela está pintada, nós já fizemos um forro. Essa foto aí vocês vão notar que tem uma igreja, essa igreja fica do lado da base. Essa igreja é onde nós pastoreamos as pessoas que frequentam aí. Aqui é uma época de cheia. Quando o rio está cheio, note que está ali bem perto da porta, ali a água, né? Aí já não tem água. É o tempo da baixa. Quando a água sobe, ela sobe 12 metros. Quando abaixa 12 metros. Então, existe esses fenômenos aí onde a gente está construindo a base. Irmãos, e essa base, Deus me deu uma palavra para construir essa base. Noé, quando ele foi construir a arca, ele simplesmente se dedicou na construção. E não houve, não teve os filhos dele, não gerou nada. Não gerou nada. Os filhos dele só geraram depois que a arca estava pronta e tinha cumprido o propósito da construção da arca. E depois, então, os filhos de Noé tiveram filhos e filhas. Então, eu entendi que não é tempo de eu gerar muita coisa ali. Porque primeiro eu não tenho uma estrutura para cuidar. E eu gosto de ter, por exemplo, ganhar alguém, ter pessoas para cuidar. E essa base, ela está servindo. Ela vai agora, a partir de janeiro, nós vamos fazer os intensivos selvas de pessoas que vão, quiçá daqui algum grupo de pessoas, para estar ali recebendo treinamentos para trabalhar na obra missionária. E agora eu vou falar um pouquinho rapidinho do projeto que nós temos ali.
Da onde nós vivemos ali em Quitos, Iquitos, não é Quito, Quito é Equador, Iquitos é a capital do estado de Loreto, fica no interior da selva amazônica. Essa cidade ela tem 500 mil habitantes, é uma cidade que não tem acesso por via terrestre, é uma ilha, sabe, ali é uma junção de 3 rios, o Amazonas, o rio Itaia e o rio Momon. E nessa junção formou uma ilha. Então lá, irmãos, eu estou ilhado, eu estou num lugar onde só tem água e mato para todo lado. Eu só entro lá de avião, e se eu quiser ir de barco, eu tenho que ir até Manaus. Se você quiser ir de barco, só é ir até Manaus de avião, ir lá pegar um barco, viajar mais 8 dias e chega em casa. Barco muito lento, amém? Agora note, dessa cidade de Iquitos até a fronteira porque há uma trifronteira, três fronteiras ali, Colômbia, Brasil e Peru. Cidade de Letícia na Colômbia, cidade de Tabatinga no Brasil e cidade de Santa Rosa no Peru. Da onde nós estamos até aí nessa trifronteira, tem 500 quilômetros de rio. E eu fiz um levantamento, fiz uma pesquisa. Existem 184 comunidades ribeirinhas. O que são comunidades ribeirinhas? São pequenos povoados às margens do rio Amazonas, que vivem em estado de calamidade. Não tem saneamento básico, não tem água tratada, não tem absolutamente nada. O Mateus sabe disso, que o Mateus já foi lá e viu, e tanto que esta equipe levantou assim, de rapidinho, R$1.800 no dia, para perfurar um poço. Esse poço está perfurado lá, já saiu água. Eu mandei até o vídeo, né, Mateus? Mandei os vídeos da gente perfurando o poço, e só que, irmãos, eu preciso de mais $4.000 para pôr um purificador, para purificar a água para aquela comunidade. Há 2 semanas antes de eu vir para cá, eu recebi dos Estados Unidos uma equipe de 6 médicos, e eles atenderam 378 pessoas, entre comunidade ribeirinho e algumas comunidades carentes dali da cidade de Iquitos. E foi contactado que a maior, como diz, o maior causador de todos os tipos de doença lá é a falta de água tratada. Então, irmãos, nós estamos ali para tocar essas vidas. Nós não estamos ali simplesmente olhando para essa arca, para essa construção. Nós estamos visando as vidas. Amém? Só que eu tenho que saber o que é prioridade e o que é desejo. Às vezes eu tenho o desejo de fazer algo, mas eu preciso saber o que é a prioridade. E a prioridade hoje é a construção da base para treinar missionário, para depois nós fazer um arrastão naquela selva. E nessas 184 ribeirinhos, 60% delas não tem nenhuma igreja. E eu desafio, Sandrão, eu desafio você, daqui da Fonte de Avivamento, abrir uma igreja lá em uma dessas comunidades e colocar lá a sua placa lá. Nós temos uma igreja lá no interior da selva amazônica peruana. Mas para isso, eu preciso de um obreiro daqui que vá para lá, que faça o intensivo. Então essa arca, essa base aí, é exatamente para isso, é para te dar o conforto, para você ir lá, para ser treinado. Amém? Hoje já tem beliche. Quando o Mateus foi lá, aí tiraram um sarro da minha cara, que só Deus, né, meu? Eu comprei uma rede lá, porque não tinha muito dinheiro, né? Estava ruim de dinheiro. Comprei uma redinha lá, falaram que eu peguei a amostra grátis, para colocar isso para dormir. Mas hoje, graças a Deus, já tem beliche, viu, Mateuzinho? Já tem beliche lá, já, não tem mais, agora não é mais rede, é amostra grátis. Amém? Então, querido, essa é a obra. E a andorinha sozinha não faz verão. Eu não faço a obra sozinho. Aí chegou um irmão, chegou para mim e falou assim: você é missionário lá no Peru? Eu falei: sou. Quantas almas você já ganhou lá? Porque a pessoa acha que a gente vai lá para ganhar um monte de alma. E cuidar como? Então nós estamos montando, gente, uma plataforma, uma estrutura para nós cuidarmos, porque não adianta ganhar e não cuidar. Você sabe disso. Não adianta eu ganhar e não cuidar. Então nós estamos lá hoje
com propósito, com a prioridade, construção da base. Depois dela construída, aí então sim, agora nós vamos dedicar na preparação de missionários, para que o prático dela se dê lá numa comunidade daquela. Eu vou lá, faço o contato, arrumo uma casa para ele, e ele vai ficar lá 6 meses. E para me aprovar, dar um certificado para ele, né, aprovado no curso que ele vai fazer lá, no intensivo que ele vai fazer lá, é ele abrir uma igreja lá. Ele abriu uma igreja lá. Não só abrir igreja, mas ele começar a ganhar as vidas. Não pescar em aquário, ir lá ganhar vida. Porque, irmãos, missões não é você tocar um lugar carente, é tocar os corações carentes. Isso que nós estamos visando, tocar os corações, tocar as vidas. Porque o reino de Deus é tocar a vida, irmão. E essa igreja está se transicionando, né, para o reino de Deus. Então nossa obrigação é tocar a vida. A nossa obrigação é tocar a vida, irmão. Mas eu vou falar um pouquinho agora realmente das missões. Deixa aquela foto dos descapacitados. Deixa ela. Eu não vou conseguir falar. Eu só vou falar. Nós temos uma igreja. Quantas fotos? 2? 5? Amém. Vamos passar então. Passa então, por favor. Nós também, irmãos, nós temos uma igreja só de deficientes na cidade de Pucallpa, bem no interior do Peru. E essas vidas aí, irmãos, nós entendemos que Jesus morreu por elas. Então nós também cuidamos delas. Nós damos a elas todos os domingos um almoço, cuidamos delas e estamos trabalhando para construir um templo para elas. Em outubro do ano passado, o pastor Pedro Cárdenas veio aqui no Brasil, e lá no Nevan levantou R$8.000 de oferta, para ele começar a fazer a construção da igreja para os deficientes. Então é outro trabalho também que nós temos ali, dedicado, tocando essas vidas. A última vez que o pastor Luiz Hermínio foi até lá, nós ungimos um pastor surdo-mudo. Eu tenho no meu computador aqui um coral surdo-mudo. É que não dá para passar aqui, mas eu vou deixar depois eu vou deixar no pendrive do Mateus. Aí depois quem quiser, pegue com ele um coral surdo-mudo. Vocês vão simplesmente dizer assim: eu não sou crente. Porque quando eu vi aquilo, eu disse: eu não sou crente. E eles ganharam meu coração. Sabe? Um coral surdo-mudo, onde não tem voz, mas eles adorando o Senhor com aquilo que eles têm de melhor, que é o seu coração. Uma adoração sincera. E aí está essa igreja, que também nós fazemos trabalho com elas ali. Irmãos, nós temos uma grande responsabilidade diante das nações. Houve um tempo, irmãos, que Portugal tinha uma sede de exploração, de descobertas. E em Portugal havia um rei chamado Dom Emanuel. E Dom Emanuel, ele fez um projeto, e ele escalou 12 caravelas, 12 falas de governo, chefiada por um homem chamado Pedro. Coincidência ou não, Pedro é o fundador da igreja, é o homem que começou a igreja do Senhor. E esse Dom Emanuel, ele tinha o objetivo de alcançar as Índias. Quem conhece a história aí sabe disso. Mas aí parece que erraram a rota e vieram parar bem aqui. E eu, espiritualizando isso, eu acho que Deus, o homem faz um plano, mas Deus faz outro. E foi o que aconteceu com a descoberta do nosso país. E em todas as nações da terra, o nome Brasil é escrito com Z. Quem já viu isso? Numa caixa de um produto importado. Qualquer lugar do mundo,
escreve Brasil com Z, e no final eu vou falar o porquê que é escrito com Z. Mas eu vou discorrer esse raciocínio aqui. Essa comitiva, essa comitiva, vieram com ela os homens improváveis, fugitivos da Inquisição. Quem sabe o que foi a Inquisição aí? O grande extermínio que a Igreja Católica fez, promoveu contra os judeus, que depois se repetiu com Hitler, que eles queriam matar os judeus. O judeu representa o povo de Deus. E nós aqui no Brasil, nós temos alguns costumes, e são costumes judaicos. Bença pai, bença mãe, são costumes judaicos. E há quem diga que o Brasil foi colonizado por portugueses. Portugueses nada, irmão. Eram judeus. Eram judeus. E eu vou discorrer mais um pouco. No meio dessa caravana, veio um religioso. Alguns falam de padre que rezou a primeira missa. Eu não sei se foi missa ou foi outra coisa. Mas sei que teve uma celebração religiosa. E o dia em que eles fizeram essa celebração foi exatamente no domingo de Páscoa. E o domingo de Páscoa, fala o quê? Domingo de Páscoa é o princípio da nossa fé. É o dia que nosso Cristo ressuscitou. Tanto que o lugar onde eles fizeram essa celebração se chamou Monte Pascoal. E esse suposto padre, ele não trouxe na sua mochila uma imagem de escultura. Ele trouxe uma cruz vazia, uma cruz que não tinha um crucifixo ali, um Cristo pregado ali. É uma cruz vazia. E o primeiro nome do Brasil era Terra de Santa Cruz. Depois, numa discussão entre eles imaginaram que aqui fosse uma ilha, então mudaram o nome, Ilha de Vera Cruz. E o que é Vera Cruz? E o que é Vera? Essa palavra Vera para você, o que é ela? O que é Vera? Vera é verdadeira. O nosso país, ele recebeu o nome de até a Ilha da Verdadeira Cruz. Então nós, como brasileiros, nós temos a responsabilidade hoje de pregar a verdadeira cruz, o verdadeiro evangelho, não esse evangelho água com açúcar que você ouve por aí. Nós temos essa responsabilidade, nós temos esse encargo em nós. Note, no meio desse povo judeu, havia um homem com faro comercial. Você conhece alguém assim? Faro comercial? Gente que vende bala na esquina, daqui a um tempo está rico. Tem uns que vendem até a passagem de avião caindo. E vende, consegue vender. Que tem faro comercial. E no meio deles havia um homem chamado Barzilai. Esse Barzilai já é portuguesado aqui, porque o Ferreira de Almeida aqui colocou Barzilai. Está lá em 2 Samuel 19. Esse Barzilai bíblico, o Barzilai bíblico, ele foi amigo de Davi. Quando Davi estava fugindo da perseguição mortal do seu próprio filho Absalão, Davi se refugiou no deserto, e esse homem chamado Barzilai, ele desceu de Rigolim, 2 Samuel 19, 31, e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era muito rico. E disse o rei a Barzilai: vem tu comigo, e eu te sustentarei em Jerusalém. E respondeu Barzilai ao rei: quantos anos ainda são os dias da minha vida? Não vale a pena subir com o rei para Jerusalém. E aí, no final do versículo 25, ele disse:
E por que há de ser eu, o teu servo, ainda pesado ao rei? Foi um homem que serviu o rei com o seu dinheiro, e na hora que o rei queria retribuir para ele, ele falou: não, eu não quero ser peso para você. Esse homem aqui é um homem que é digno de ser seguido, é um exemplo a ser seguido. Dá sem querer receber nada de troca. Eu quero dar sem receber nada de troca. Esse mesmo Barzilai aqui da Bíblia era o mesmo nome do homem que descobriu aqui uma madeira. A madeira, qual que é o... Por que Brasil? É por causa do pau-brasil, não é isso? É por causa do pau-brasil? Então eu vou explicar para você por que esse pau-brasil. E esse homem, ele começou então a exportar essa madeira, e essa madeira era uma madeira que chegaram a dizer que era madeira pau, era pau de ferro, porque era uma madeira muito consistente, uma madeira que cupim não comia, não apodrecia fácil, então ela servia para muita coisa, para fazer casco de navio e todos os artefatos de madeira da época. E aí quando alguém lá da Europa chegava assim: mas que madeira boa, de onde veio essa madeira? Aí alguém sabia da origem e falava assim: esse aí é o pau do Barzilai. O pau do Barzilai. E aí o Brasil ficou conhecido como a terra do pau do Barzilai. Amém? A terra do pau do Barzilai. Então o Brasil ficou conhecido como a terra da madeira pau-brasil. Então isso deu origem ao nome Brasil. Mas a realidade, esse Brasil aí é esse Barzilai, que na Bíblia, no hebraico, esse nome aqui é um B, é um R, um Z, um I, que é uma letrinha do York, que é a primeira letra do nome Israel, e um L. Brasil, você vai aí, o pessoal, Brasil, é isso? Já ouviu alguém falar, um americano falar Brasil? É Brasil. Ele não expressa o A acrescentar aí, porque a língua portuguesa tem uns negócios bem estranhos aí. Eles colocam umas coisas aí que não tem nada a ver. Então, qual que é a origem do nome Brasil? De Barzilai. É um B. B é de Bila, R de Raquel, Z de Zilpa, I de York, o de Israel, e L de Lia. As 4 mulheres de Jacó, mãe das 12 tribos de Israel. Então o nome Brasil é o termo de todo Israel. É o nome de todo Israel. E esse Barzilai aqui, ele foi amigo de Davi e socorreu Davi no deserto. Então nós como brasileiros, vamos entender isso, irmãos. Nós como brasileiros, nós temos a responsabilidade de atender, de socorrer as nações que estão no deserto. Nós temos essa responsabilidade. E Jesus, quando ele foi assunto ao céu, um pouco antes, ele disse em Lucas, no capítulo 24, 47, ele disse assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. O produto final é as nações. Eu já citei aqui, Mateus capítulo 28, verso 19, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações. Então nós que carregamos esse nome, temos a responsabilidade de atender, de acudir, de socorrer as nações que estão no deserto. Eu digo isso porque eu estou numa nação que está vivendo um deserto espiritual. Se aqui há uma igreja falsa, uma igreja que caminha, sabe, na carne, lá é pior ainda. E eu tenho tido ali, sabe, uma experiência fantástica ali. Estou cuidando de pastores. Eu fiz 7 casamentos de pastores, irmão. Pastores que não eram casados legalmente.
eram amaziados, não tinham uma certidão de casamento. Eu fiz 7, tem mais 15 na fila. Eu estou conseguindo tocar esse povo. Então, irmãos, agora diz aqui, a todas as nações, começando por Jerusalém. Simplesmente Jesus disse, comece por Jerusalém. Em Atos capítulo 1, verso 8, diz o quê? Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, em Jerusalém, e como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus aqui deu o roteiro completo. A nossa Jerusalém. Onde que é a nossa Jerusalém? É a nossa casa, é a nossa família. Eu não posso cuidar das coisas do Senhor se antes eu não cuidar da minha família. Ser testemunha em casa. Depois fala toda a Judéia, porque fala toda. Não podia falar só Judéia? Toda, ele fala toda. Jerusalém, a nossa casa, é o lugar onde nós dominamos. Lá na tua casa, você domina na sua casa. Aqui, quem organiza tudo dentro da sua casa é você. A nossa toda a Judéia, toda a nossa vizinhança, irmão. É o lugar que eu conheço, o lugar conhecido. É o lugar onde tem famílias desestruturadas que eu posso ajudar. É o lugar onde tem um filho drogado que eu posso ajudar. E a nossa Samaria? A nossa Samaria é o nosso lugar indesejável. E existem muitas pessoas no mundo aí fora indesejáveis. E eu vou falar um pouquinho de mim rapidinho, porque daqui a pouco eu termino. Um dia eu fui morador de rua por 17 anos. Eu fui queimado na rua. Tem alguma coisa aqui que denuncia isso. Eu fui queimado na rua, com óleo quente. Eu fui mendigo de rua por 17 anos. E um dia um homem olhou para mim com os olhos de Deus. Eu era um mendigo. Se ele olhasse para mim com o olho humano, ele ia falar, esse cara é um vagabundo, não presta e coisa e tal. E é o que nós às vezes falamos para as pessoas que nós vemos aí fora. Não presta, não está assim porque não presta. Está assim porque é sem vergonha. Mas nós estamos falando isso de uma forma humana. Mas se nós formos olhar para ele com os olhos de Deus, nós vamos ver um futuro apóstolo, um futuro profeta, um futuro evangelista, um futuro pastor, um futuro empresário, um futuro pai de família. Assim sou eu hoje. Eu estou contando para você de onde eu saí, para mostrar para você onde Deus me colocou. Eu era mendigo de rua, irmãos. Eu saí da rua, me tornei empresário aqui em São Paulo e hoje sou um apóstolo nas nações. O meu trabalho é apostólico. Eu fui ungido pastor no ano 2000, mas eu fui ungido pastor por causa do título. Mas de ofício eu sou apóstolo, porque eu estou fazendo um trabalho apostólico. Não tenho nenhuma pretensão de ser chamado apóstolo Paulo, pelo amor de Deus, me chama de Paulo Adão. Mas o meu trabalho é apostólico. Deus me tirou de um lugar, mas me colocou num lugar de privilégio. Deus nunca vai tirar você de um lugar para colocar você num lugar pior. Sempre tem algo melhor para você. Ele vai te tirar de um lugar para colocar num lugar melhor. Nunca ele tem algo pior para você. Mas vamos lá, irmãos. E essa Samaria, irmãos, essa Samaria são os homossexuais, as prostitutas, os traficantes, os mendigos de rua, os drogados, os fedorentos. E também não podemos deixar de esquecer dos cheirosos. Porque às vezes amar o fedorento é fácil, mas e os cheirosos? E os cheirosos? E o cheiroso? O cheiroso também precisa de salvação. Mas aí, irmãos, entrou algo no meio aí. A igreja primitiva. A igreja que todo pastor gostaria de pastorear. Eles vendiam as suas propriedades, distribuíam o fruto daquelas vendas com aqueles que tinham necessidade. Eles eram perseverantes na comunhão, na mesa, no templo, na adoração, na partir do pão. Igreja exemplo. Em alguns quesitos elas foram exemplo, mas na expansão do reino elas não foram, porque elas ficaram plantadas, elas ficaram sentadas. A igreja ficou sentada.
por anos, sentada, assim como hoje nós temos visto uma igreja sentada dentro de 4 paredes, ao passo que Deus colocou esse nome eclésia, chamados para fora. Eclésia, igreja, eclésia, chamados para fora. Um posto de gasolina, posto de combustível, você encosta o teu carro ali, você abastece, você queima a gasolina dentro do posto? Aonde você queima? Na rua. Esse lugar aqui, esse lugar aconchegante aqui, é o lugar que você vem aqui domingo, para você encher do Espírito Santo, se encher da palavra, se encher de coragem para queimar na rua, segunda, terça, quarta e quinta, para queimar nas nações. Você não pode vir aqui abastecer e não queimar lá fora. Você não pode vir aqui num culto como esse, ouvir uma palavra como essa e amanhã não fazer nada. A igreja está sentada. E essa igreja sentada, irmãos, olha o que aconteceu. Jesus disse: comece por Jerusalém, vá para toda a Judéia e Samaria, mas ela não foi. Aí Atos capítulo 8, verso 1, diz assim: naquele dia, levantou uma grande perseguição contra a igreja que estavam em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para onde? Para a região da Judéia e Samaria. Será que vai ser preciso Deus mandar uma grande perseguição para a igreja sair para fora? Essa é uma pergunta que eu faço. E eu te digo uma coisa aqui, irmão. Eu e você, nós podemos mudar a história. Há uma canção aí preparada. Nós vamos mudar a história. O dia que o pastor Davi Fernandes, ele compôs essa música, eu acho que o espírito dele linkou com o meu, porque quando eu prego essa palavra, eu falo exatamente o que ele costuma falar. Nós podemos mudar a história. Eu e você, nós podemos mudar a história. O destino da humanidade não está nas mãos dos nossos governantes. Nós estamos em época de eleição. Sabe o que acontece quando isso se torna uma realidade em nós? E simplesmente vamos trocar 6 por meia dúzia. Nossas mãos começam a tocar não onde nós estamos desejando, mas aonde Ele deseja tocar. Porque a vida dele é em nós. As nossas pernas vão em direção ao lugar aonde Ele deseja estar. Os seus olhos começam a olhar em direção àqueles que estão precisando de um olhar de Cristo que está em você para olhar pelo perdido. E a tua voz não é mais só tua. É o fluir do clamor do Espírito Santo de Deus fluindo de dentro de você. E aí você e ele são um só, em uma só voz, mudando a história. Se você puder, estenda as suas mãos assim. Deixa Ele fazer isso em você hoje. Deixa Ele pegar você no colo como um pai pega um filhinho. E deixa Ele mostrar para você, deixa Ele ensinar para você o que Ele sonha para você realizar aqui na terra. Você vai ser as mãos dele aqui. Você vai ser boca de Deus aqui na terra. Pede para Ele, fala: papai, me pega no teu colo.
Me leva para um passeio espiritual. Eu quero que o Senhor me revele os teus segredos. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer exatamente o que o Senhor planejou para minha vida. Cidades que tu queres transformar. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Me pega no teu colo, me leva pra passear. Mostra os traficantes que tu queres transformar. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Papai, me pega no teu colo, me leva pra passear. Mostre as prostitutas que tu queres perdoar e abraçar. Me conta os teus segredos, Senhor. Eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Teu colo, me leva pra passear. Me mostre as famílias que tu queres restaurar. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Papai, me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer, papai. Eu e você em uma só voz, vamos mudar a história. Fica de pé comigo, igreja. Fica de pé comigo e cutuca o seu vizinho. Só voz, vamos mudar a história. Cutuca o teu vizinho e fala: eu e você em uma só voz, vamos mudar a história. Eu e você podemos mudar a história. Eu e você em uma só voz, vamos mudar a história. Esse é o plano dele. Esse é o plano dele. Nós somos o seu corpo e ele o cabeça. Em uma só voz.
cabeça e nessa noite, isso pro teu Deus, declare para Ele. existe alguém que entendeu esta palavra, que entendeu essa responsabilidade. Eu queria que você viesse aqui à frente, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Você não vai estar agora aceitando Jesus, entregando sua vida para Jesus, não. Entregar sua vida para missões. Para Deus começar a trabalhar a sua vida para missões. Para que você seja um missionário na casa de Deus. É um privilégio ser um missionário na casa de Deus, irmão. Se você entendeu essa palavra. Se não entendeu, não venha não. Porque se você entendeu, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente. Porque Deus quer usar você nas nações. Deus quer tirar você desse lugar onde você está hoje para levar você para lugares altos. Para você fazer diferença nas nações. Há uma nação que vai correr para ti. Nós estamos conectados. Isaías 55:5 diz que há uma nação que vai correr para ti. Estamos conectados ao É promessa de Deus, há uma nação que vai correr para ti. que somos um só com Ele. Em nós flui a voz do Não tenha receio, irmão. mas também Não tenha receio, entregue a sua vida para Ele. Hoje, para as missões. voz, nós avançamos com o reino de E deixa Ele trabalhar, porque Ele vai cuidar de você. onde nós vivemos. Muitas vezes nós temos medo de dar um passo. E esse querido irmão e essa querida Não deixa o inimigo amarrar você aí e você deixar de dar esse passo. história da nação brasileira. Dá um passo. Juntos clamamos, Põe o pé na água. dizendo perdoa-nos, Pai. E deixa Deus te conduzir para um lugar, sabe, um lugar especial, porque missões não é a vontade de Deus, e sim o coração de Deus. Perdoa-nos o tempo que ficamos vendo quem Missões é a tarefa áurea da igreja. são a canção mais bonita, não. Nós não somos como Missões é a tarefa áurea da igreja, irmão. Eu quero orar por essas pessoas que estão aqui. O apóstolo Sandro, ele vai terminar e eu vou orar pessoalmente por um deles, cada um deles. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pessoal do louvor, pode subir aqui. Aleluia, Jesus. Queridos, Deus, o Pai, Ele não mandou o seu filho para uma outra coisa, senão para fazer missões. Senta um minutinho só. Deus enviou o seu filho para fazer missões na terra, amém? O maior legado que você pode deixar para o teu filho é enviar o teu filho para missões, queridos. Enviar o teu filho para poder salvar vidas. Amém?